Muito boa tarde, muito boa noite, boa madrugada a todos vocês. Vamos começar mais uma imersão de processo penal aqui da JK Concursos, comigo, o professor Jorge Cleito, e hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante. Sempre que eu sei que eu sempre falo, né, no início das aulas que o tema é muito importante, mas realmente é um tema muito importante. Eu reputo que ele faz parte do tripé do processo penal para concurso público, tá? Esse tripé possui o inquérito policial, prisões e ação penal. Então, são os três principais assuntos e eles estão muito interligadas. A ação penal está muito interligada com o inquérito policial, a ação penal está muito interligada com a parte de prisões, a ação penal está muito interligada com a parte de jurisdição e competência. Então, esse tema de ação penal, os senhores precisam dominar. Dominar a ponto de não errarem nenhuma questão, tá? Então, é inconcebível os senhores errarem uma questão de ação penal em prova, principalmente quem vai fazer aí para delegado. Não pode se dar o luxo de errar esse tema, assim como não se pode dar o luxo de errar inquérito policial e assim como não se pode dar ao luxo de errar também nenhuma modalidade de prisões. Processo penal você tem que fechar, tá? Principalmente para delegado. Na última prova, quando eu fui aprovado, eu fechei a parte de penal e a parte de processual penal, né? Também, meu irmão, se eu não fechasse, ia ser mais difícil. Já fui errar algumas outras questões de história, de geografia, errei uma questão de constitucional. Então, as outras você pode até errar uma ou outra, mas penal e processo não pode demais, jamais errar, tá? Não pode deixar nenhuma passar, porque realmente é o que vai fazer a diferença, tá certo? Então vamos lá. Vamos iniciar o trabalho aqui com o processo penal, com a ação penal, e nós vamos fazer algumas resoluções de questões importantes. Nós temos aí 30 questões para trabalhar, não vamos trabalhar tudo isso, evidentemente, mas vamos trabalhar grande parte, mesclado, ação penal privada e ação penal pública. Então, quando forem fazer lá o filtro, coloque tanto a ação penal privada quanto a ação penal pública, que vai dar certo na resolução, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui trabalhando, primeiramente, né, uma questão de ação penal, dentro de ação penal pública e também que envolve a ação penal privada. O que que diz? O MP, recebendo inquérito de crime de ação penal pública incondicionada, deixa transcorrer o prazo para denúncia sem se manifestar. 30 dias depois, o ofendido procura advogado e aí pergunta-se nesse cenário. Vamos lá. Quando cai a ação penal privada subsidiária da pública, o que mais pega nesse tipo de questão é justamente o domínio profundo sobre o que acontece, como acontece. Por quê? Na prática, eu nunca vi, pessoal, olha que eu já trabalhei como assessor de juiz, já trabalhei como estagiário em praticamente várias criminais aí, duas ou três varas criminais, eu nunca vi uma ação privada subsidiária da pública, tá? Então, é uma ação que você não vai ver na prática, tá? Não vai ver na prática, vai ver somente na teoria. E como a gente não consegue ver na prática, mesmo que você trabalhe no fórum, você não vai ver muitos esse episódio na prática, então os senhores não vão ter geralmente um contato maior com esse tipo de ação, mas na teoria todos precisam dominar. E o que que acontece na ação penal privada subsidiada pública? Primeiramente, os senhores têm aqui a ação penal privada como exceção dentro da ação penal. A regra é que a ação penal seja pública, todos nós já sabemos isso. E a regra é que ela seja pública e incondicionada. Então, a regra, qual é a regra maior? Ação pública e incondicionada. E aí nós vamos aqui passando pelas exceções. Quais são as exceções, professor? A ação pública condicionada já é uma exceção dentro da ação pública, e temos também a ação penal privada, tá? Dentro da ação penal privada, os senhores podem ter uma regra. Qual que é a regra dentro da ação penal privada? É a exclusiva, propriamente dita, né? É a principal forma de ação penal privada. E aí nós vamos ter duas exceções. Quais são elas? A ação personalíssima, que hoje, atualmente, nós temos um crime somente de ação penal privada personalíssimo, e vamos ter também a ação privada subsidiária. Para uns é um remédio constitucional, outros não consideram,
mas tem previsão ali na Constituição. Então, entenda aqui quando se fala em ação privada subsidiária, o que deve ser feito e como deve ser feito. Primeiramente, houve uma falha aí. Qual que é a falha, professor? O MP deveria propor a denúncia dentro de determinado prazo, tá? Qual que é o prazo? Regra para isso: 5 dias estando o réu preso e 15 dias estando o réu solto. Então, o MP tem um prazo para poder propor a ação penal pública. Se ele não propõe essa ação, gera-se para o ofendido um direito de ingressar com ação privada subsidiária. Como é que isso vai funcionar na prática? Bom, o crime vai deixar de ser de ação penal pública, professor? Não, jamais, tá? A estrutura desse crime, a natureza desse crime é de ação penal pública, então isso não muda. Tá? Você vai poder ingressar com uma ação penal privada, fazendo aqui uma queixa-crime substitutiva à denúncia, é verdade, mas o crime não perde a sua natureza, ele continua sendo de ação penal pública e por isso, pessoal, os princípios que vão ser aplicados a esse crime não são os princípios da ação penal privada, são os princípios da ação penal pública. Então, sempre, quais são os princípios que serão aplicados nesse tipo de crime? Os princípios da ação penal pública. O MP pode desistir, a vítima pode desistir da ação? Não, não pode, porque é indisponível. O MP aqui pode, a vítima pode menosprezar essa ação, negligenciar essa ação e essa ação vai acabar? Não, não pode. Professor, se a vítima não quiser mais dar andamento nessa queixa-crime dentro da ação privada subsidiária, o que é que acontece? Volta para o domínio do MP. Por quê? Porque os princípios aqui são princípios da ação penal pública, tá? E é isso que muita gente não tem aqui o domínio de entender. Então, ainda que haja uma ação privada subsidiária, lembrem, o crime é de ação pública incondicionada e aplicam-se aqui os princípios da ação pública e principalmente da incondicionada, como é o caso aqui, tudo bem? Outra, pessoal, muito cuidado com isso. Eu sempre falo, olha, quando a vítima ingressa com a queixa-crime substitutiva à denúncia, o MP não deixa de atuar, tá? O que acontece com o MP aqui? O MP passa a ser um assistente litisconsorcial. Memoriza essa expressão. Assistente litisconsorcial. O que isso quer dizer? Ele acaba sendo uma espécie ali de dentro, né, de uma espécie de litisconsórcio. Então, ele continua sendo parte, ele continua sendo parte, ele continua tendo influência nessa ação, sim, porque é uma ação penal pública incondicionada. O MP aqui pode, por exemplo, repudiar a queixa-crime? Pode. Ele pode repudiar, ele pode contestar, ele pode recorrer? Pode, ele pode recorrer, ele pode apresentar razões? Sim, ele pode apresentar razões. Então, o MP vai perder o controle principal da ação. Então, veja, o leme vai sair das mãos do MP e vai para as mãos da vítima, mas o MP acaba sendo ali um copiloto, acaba sendo um assistente na condução dessa ação. E olha o que é importante aqui, olha o que é importante. Se o piloto falhar, se o piloto aqui, que é a vítima, deixar de dar andamento nessa ação, o copiloto, o assistente litisconsorcial, o MP, volta para o controle da ação. Beleza? Muito cuidado com esse tipo de ação, muito cuidado com a ação privada subsidiária. Eu já vi caindo em prova, por exemplo, dizendo assim: olha, a ação penal privada subsidiária é uma exceção a qual princípio? Aí você vai pensar, qual princípio que tem-se aqui uma exceção? É o princípio da oficialidade, pessoal. Memoriza isso. Por quê? O princípio da oficialidade fala que um órgão oficial vai ingressar com ação penal pública, mas quando o INPE não ingressa e surge para a vítima um direito, isso excepciona. Por quê? Não é o órgão oficial que está ingressando, e sim a vítima diretamente interessada nesse fato. Perfeito? Dúvida? Outra, pessoal. Tudo, quando se fala em ação privada, tem prazo.
Né? Tem prazo. Qual é o prazo aqui? É o prazo decadencial. Memorize o prazo, 6 meses, não tem como você errar. E ainda vejo muita gente confundindo prazo, tá, pessoal? Prazo decadencial, 6 meses, cara, não esquece. Prazo decadencial, 6 meses, exceto se houver expressa previsão legal em sentido contrário, mas se não, 6 meses nele, mano. Agora, de onde conta? Essa é a questão. 6 meses na ação privada subsidiária a contar do término do prazo perdido pelo MP. Então, o MP tinha 5 dias ali, acabou, passa a contar os 6 meses. Tinha 15 dias, acabaram-se os 15, passa a contar o prazo decadencial de 6 meses na ação privada subsidiária. Já as outras, a ação privada exclusiva e personalíssima, o termo ACO aqui vai ser diferente. Na ação privada subsidiária é a partir da perda do prazo. Na ação privada exclusiva vai ser do dia do conhecimento da autoria. E na ação personalíssima do trânsito em julgado da sentença civil anulatória do casamento. Perfeito, deu para memorizar e deu para relembrar. E agora nós vamos trabalhar aqui a questão. Essa aqui é muito fácil. Acredito que os senhores já tenham a resposta aí na ponta da língua. Vamos lá. 30 dias depois, lá na perda do prazo, né? Depois do preso, perdeu ali, deixou transcorrer. Inclusive, agora eu consegui soltar um parceiro aí que justamente e o fundamento foi esse, né? O cara foi preso em flagrante, tá? Não tinha ainda conclusão de inquérito policial, 40 dias depois. 40 dias depois, não tinha ação penal proposta. Porra, aí não tem o que ser feito, né, parceiro? Não tem o que ser feito. Você tem um prazo para conclusão do inquérito policial. Qual que é o prazo para conclusão do inquérito policial? Estando o réu preso 10 dias, prorrogáveis por mais 15 dias. Já tinham se esgotado ali 40 dias, já tinham se passado 40 dias da prisão. Então você percebe aqui que ainda que eu utilizasse o prazo global de 25 dias, mais 5 dias da denúncia, esse prazo improrrogável, daria 30 dias. 40 extrapolaria tudo. E ainda tem mais um detalhe: no inquérito policial é prorrogável por 15 dias, então tem que pedir a prorrogação para a conclusão do inquérito. Lembra disso? Não é uma prorrogação automática, pô. Memoriza, vai elucidando aí na tua cabeça. Não é uma prorrogação automática. Então, a autoridade policial não conseguiu vencer aquele inquérito dentro de 10 dias e precisa pedir a prorrogação por mais 15 dias, por mais 10 dias, por mais 5 dias, até 15. Então, não foi feito o prazo global de 30 dias, foi extrapolado. Gera o quê, pessoal? Gera constrangimento ilegal para a pessoa presa e esse constrangimento legal gera o relaxamento da prisão. Né? Então deu certo ali e o cidadão está solto hoje, né? Feliz da vida. Bora lá. Então, trabalhando aqui. Alternativa A: pretensão punitiva está extinta pela inércia do MP. Não, né, pessoal? E aí, outra pergunta aqui para vocês. Tem prazo decadencial um crime de ação penal pública incondicionada? Sim ou não? Anota no chat aí que eu quero ver. Tem prazo decadencial? Vou perguntar de novo, vamos lá. Tem prazo decadencial um crime de ação penal pública incondicionada? Sim ou não? Talvez. Quem sabe? Se tem, qual que é o prazo? E se tem, de onde conta esse prazo? Vamos lá. Entendeu a pergunta? Você que está assistindo aí a gravação, responda para os seus botões. Tem prazo decadencial a ação penal pública incondicionada? Se tem, qual que é o prazo? E se tem, de onde conta, né? Qual que é o termo cor? De onde parte esse prazo? Olha aí que pergunta importante. Se esse aí na tua prova, você acertaria? Presta muita atenção nisso. Que a primeira fala assim, olha, a pretensão punitiva está extinta pela inércia do MP. E, professor, essa inércia poderia gerar quais extinções?
Vamos ver, vamos ver. Nós temos aqui, pela inércia, a possibilidade de extinção da punibilidade pela prescrição. Temos pela inércia a prescrição, a extinção da punibilidade pela decadência. Temos pela perempção também, né? E qual que é a diferença? Você já consegue dominar a diferença entre prescrição, decadência e perempção? Bora falar um pouquinho disso aqui, que tem tudo a ver com ação penal. E essa aula aqui não é uma aula normal, eu já sempre falo para vocês, a imersão não é uma aula normal. A imersão é uma conversa. A imersão é a gente fazer aqui um aprofundamento daquilo que foi trabalhado, tá? Na semana, nas aulas durante a semana. Olha isso, não tem. O estudo de decadência só existe para ações privadas e ação pública condicionada. Perfeito, Anísio, é isso aí mesmo, tá? Por quê? Observa assim, a prescrição é a perda do direito de punir ou de executar a pena, tá? Pelo quê? Pela inércia. De quem? Do Estado. Então, o Estado fica inerte durante um período ali, certo? Prescrito em lei e prescreve, extingue a punibilidade. Se ele não age dentro daquele período, está extinta a punibilidade pela prescrição. Já a decadência também é uma perda. A prescrição é uma perda, a decadência também é uma perda. É uma perda. Perda de quê? É a perda de direito de queixa ou de representação. E é por isso que a Anísia colocou aí, olha, a decadência só acontece onde? Nas ações privadas e na ação pública condicionada à representação, que é onde vai haver a decadência. Tá certo? A decadência só ocorre na ação pública condicionada, onde eu tenho aqui o direito de representação. E se eu cair inerte, se eu não me movimentar, vai ser extinta a punibilidade, ou na ação penal privada, que eu tenho o direito de queixa. E se eu não ingressar dentro do prazo, eu também cairei inerte e terei extinta a punibilidade do réu, tá certo? Então, a ação penal pública incondicionada não sofre efeitos da decadência, mas, porém, contudo, todavia, pode sofrer efeitos da prescrição, tá bom? Prescrição, ok. Decadência, não, ok. E a perempção, professor? A perempção também é uma perda do direito de prosseguir na ação, mas essa perda ocorre exclusivamente agora, né? Na ação penal privada. Perfeito? Tranquilo? Deu para memorizar aí? Deu para recordar? Então vamos lá. A não é, né? Já expliquei o motivo. Uma ação penal pública incondicionada não tem aqui essa extinção, não, pelo menos por esse prazo, né? E não seria pela inércia do MP, seria aqui pelo Estado se fosse a prescrição. O ofendido não pode mais nada, não pode fazer mais nada, né? Pode, ele pode, ele pode. Nós sabemos que ele pode. Apenas o procurador-geral pode propor ação em substituição ao promotor omisso. Não, senhores. Cabe habeas corpus para trancar o inquérito. Tá usando droga, né? Aqui, a alternativa certa é a alternativa C. O ofendido pode propor ação penal privada subsidiária da pública dentro do prazo de 6 meses. Tá certo? E aí nós vamos para mais uma questão. Sobre a ação penal, de acordo com o Código de Processo Penal. Marca aí, qual que você entende que é a certa? Alternativa A. O ofendido decairá do direito de queixa ou representação se não exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia do conhecimento, do cometimento do fato delituoso. É que essa alternativa está errada, porque não é do dia do conhecimento do fato, e sim do dia do conhecimento da autoria do fato. Então a está errada. B. O inquérito policial é indispensável para a propositura da ação penal pública incondicionada. Nós já sabemos que o inquérito policial não é indispensável, ele é dispensável, ele é prescindível. Prescindível, dispensável. O MP pode abrir mão do inquérito policial, professor?
pode abrir mão do inquérito policial. Inclusive, existem aí investigações próprias do MP sem a atuação policial, tá? E eles mesmos podem ingressar com ação penal normalmente. Tranquilo isso aqui. Bora lá. Na ação pública condicionada à representação, sendo esta ato personalíssima do ofendido, a sua morte acarreta a automática extinção da punibilidade do acusado. Certo ou errado, pessoal? Essa aqui é interessante, hein? Na ação penal pública condicionada à representação, morreu a vítima, extinguiu a punibilidade ou há possibilidade de substituição, pessoal? E aí? Tem essa possibilidade de substituição ou não tem a possibilidade de substituição? Pessoal, cuidado com essa questão quando cai em prova, ela pega muita gente. Por quê? Ainda que exista aqui, tá, um direito de representação, e esse direito de representação é pessoal, a vítima vai poder fazer, essa representação não é personalíssima, beleza? Ou seja, se, por exemplo, a vítima for menor, os seus representantes legais vão poder fazer a representação. Em caso de morte, professor, como é que funciona? Pode haver uma substituição processual? Pode haver. Quem que faz essa substituição? Lembra do rol do CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Então, não acarreta a morte, não acarreta uma extinção da punibilidade automática, tá? Ainda que seja na ação penal pública condicionada à representação. Onde que a morte da vítima acarreta uma extinção da punibilidade automática? Lá na ação penal privada personalíssima. Eu costumo falar que na personalíssima, quando uma vítima morre, o direito morre junto com ela. Quando a vítima está incapacitada, o direito fica incapacitado junto com ela. Ou seja, morreu a vítima na personalíssima, não pode ser substituída para a propositura aqui da queixa-crime e nem da representação, tá? Se houvesse aqui para ação pública condicionada. Como não tem, essa aqui está errada, tá, pessoal? Por lá. D. Se o querelante deixar de promover seu andamento durante 15 dias seguidos, a ação penal privada restará perempta. Outra informação que os senhores não podem errar dentro de ação penal é sobre os casos da perempção, tá? Como é que funciona? Quais são os prazos para a perempção dentro da ação penal privada? Lembrando que a perempção só ocorre dentro da ação penal privada. Observa, nós temos casos específicos. Quais são eles? Vamos lembrar. Primeiro, deixar de dar andamento por 30 dias seguidos. Então, qual que é? O andamento é 30 dias, tá bom? 30 dias, memoriza isso. Deixar de substituir em caso de morte ou incapacidade dentro do prazo de 60 dias. Então, eu tenho quanto tempo para substituir a vítima em caso de morte? 60 dias, sob pena de perempção. Então, é 30 dias, deixar de dar andamento no processo por mais de 30 dias. Então, vocês vão ter aqui a perempção e 60 dias para substituir em caso de morte. Tá bem? Outra causa de perempção é deixar de comparecer em um ato necessário, um ato obrigatório, de forma injustificada, causa a perempção. Outra situação que causa a perempção é você deixar de pedir condenação do réu em alegações finais. Então, nas alegações finais, você tem que fazer o pedido de condenação. E, por fim, se for pessoa jurídica, se extinguir sem deixar sucessores. São essas as causas de perempção, tá bom? São essas as causas. São essas. Não vai esquecer. Exatamente, Anísio. Está errada mesmo aquela, porque existe a possibilidade de substituição pelo CAD, exatamente. Pelo cônjuge, ascendente, descendente e irmão. E agora, esta aqui está errada. E vem aí. A queixa ainda. Quando a ação for privada do ofendido, poderá ser aditada pelo Ministério Público, a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo. Lembra da expressão que eu falei para vocês? O que que o MP
permanece sendo no processo em que há ação privada subsidiária da pública. Um assistente litisconsorcial, ele é o copiloto, ele é o assistente da vítima querelante. E ele vai poder intervir em todos os termos do processo, inclusive retomar o controle da ação. A alternativa correta é a alternativa E de escola. Fácil, né, pessoal? Molezinha, essa aqui foi na manha, foi de boa. No que concerne à disciplina processual penal aplicável aos crimes previstos na Lei de Abuso de Autoridade, assinale a alternativa correta. Vamos lá, dá uma olhadinha. Podemos? Bora lá. No que concerne aos procedimentos, né, à disciplina processual penal aplicável aos crimes na lei de abuso de autoridade. Professor, a lei de abuso de autoridade, ele trouxe um rito próprio para poder processar e julgar os crimes? Não, não trouxe, tá? Não trouxe. Ela vai trazer o quê? Vai trazer aqui um regime, um regramento geral, né, dentro do processo penal já existente, dos ritos processuais já existentes. Então vamos lá. A ação penal relativa a crimes previstos na Lei de Abuso de Autoridade admite a queixa subsidiária se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, devendo a MP, após o ajuizamento desta, aditar a queixa por intervir em todos os termos do processo. E aí eu te pergunto, meu irmão, crimes de abuso de autoridade admitem ação privada subsidiária da pública? Essa é a indagação. Isso aí, hoje vão responder durante aqui eu estar lendo as outras alternativas. Vamos ver. B. Na hipótese de um MP requerer o arquivamento do inquérito policial que investiga um crime de abuso de autoridade, o ofendido poderá ajuizar ação penal privada subsidiária no prazo de 6 meses, contados da ciência da decisão de arquivamento. Certo ou errado? Ah, tá certa? Nem perguntei. Ah, tá certa para vocês? Não. E a B? A B tá certa ou tá errada? Qual você marcaria? A ou B? Eu não vou falar a resposta. C. O processo e o julgamento dos crimes de abuso de autoridade seguem um rito especial dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, ainda que a ação penal seja precedida de inquérito policial. É verdade? Ela faz essa menção que vai ser de responsabilidade dos crimes de funcionários se precedida por inquérito policial? D. Os crimes de abuso de autoridade, por serem cometidos por agentes públicos no exercício da função, são processados e julgados perante a Justiça Federal, independentemente da natureza da instituição a que pertença o agente. Certo ou errado? E, tratando-se de crime de abuso de autoridade praticado por meio de publicação em rede social de alcance nacional, a competência é determinada pelo domicílio da vítima, em exceção à regra geral do local da consumação. É isso mesmo, domicílio da vítima. É a vítima que vai ter prevalência aqui no domicílio para a fixação da competência, é uma exceção ao princípio do geral, né, que é o do local da consumação. Vamos lá, vamos ter que fazer algumas pontuações, tá? Veja bem, primeiramente, a competência da Justiça Federal é definida pela Constituição Federal, perfeito? Uma lei
infraconstitucional não teria o condão de alterar a competência definida na Constituição. Seja lógico, seja inteligente, seja JK concursos, não é assim? Então, veja, você não pode ser doido. Você não pode ser aloprado e dizer, porra, não, essa lei vai alterar a competência da Receita Federal. Como assim vai alterar? Uma lei infraconstitucional alterando a competência que é prevista na Constituição? Não dá, né, parceiro? Essa aqui tá fora. Isso aqui tá fora. Não tem como você manter uma questão dessa. Outra, o crime aqui é de abuso de autoridade. Perfeito. É previsto em uma lei especial. Perfeito. Mas traz ali um regramento diferente para o processamento, ela vai já utilizar o regramento processual já existente. Ela vai utilizar o regramento processual já existente. E aí nós temos aqui, senhores, o quê? A possibilidade, por exemplo, de ação privada subsidiária, sim, senhores, não é afastada essa possibilidade. A lei de abuso de autoridade em nenhum momento afasta a possibilidade da ação penal pública subsidiária, tá bem? Não afasta. Até como eu falo para vocês, tem previsão constitucional, então não tem como se afastar disso. Agora, tem a A e a B que disputam ali, né? A atenção se você estivesse fazendo a prova. E por que que a B não pode vingar? Porque a ação privada subsidiária só ocorre diante da inércia do MP. Então o MP tem que ficar, tem que cair, tem que fazer nada. E na B ele fala, o MP requereu o arquivamento. Ora, se ele requereu, ele se movimentou, ele não está inerte. E se não está inerte, adivinha, não cabe ação privada subsidiária da pública. Tá fora. Professor, abuso de autoridade por meio de publicação em redes sociais muda o contexto geral da competência? Não muda, pessoal, não muda. Então, foi uma pegadinha. E aí sobraram essas duas. Vai ser um rito especial de crimes de responsabilidade de funcionário público, ainda que haja um inquérito precedendo ali. Veja bem, esse rito, que é um rito previsto no Código de Processo Penal, tá? Que é o crime de responsabilidade dos funcionários públicos, possui uma aplicação específica e restrita, tá? E justamente quando precisa de inquérito policial, não vai ser cabível essa possibilidade. Qual que é a certa aqui? A certa é a alternativa A, que fala: a ação penal relativa aos crimes previstos na lei de abuso de autoridade admite a queixa-crime subsidiária normalmente, tá bom? Admite, porque não exclui essa possibilidade. Ela não, em nenhum momento vai excluir, não tem esse poder legislativo, por ser uma norma infraconstitucional, de afastar. Então, continua a mesma coisa. Se o MP possui um prazo para ingressar com a ação e não ingressa, adivinha, surge da mesma forma, não importa aqui qual que é o crime, o direito da vítima ingressar com a queixa-crime substitutiva à denúncia. A alternativa certa só pode ser a alternativa A de amor, e é ela mesma, pessoal. Tranquilo? Questão um pouquinho mais entroncada, porque envolve uma lei específica, mas nada demais, né? Se você sabe o mínimo ali de processo penal, senhores marcariam esta como correta. Falar, renúncia ao direito de queixa, que é muito legal de trabalhar também, pessoal. E muita gente confunde a renúncia com o perdão, principalmente pelo princípio da indivisibilidade, né? Os senhores devem sempre trabalhar renúncia e perdão com base no princípio da indivisibilidade. Professor, o que é o princípio da indivisibilidade e qual que é a diferença entre renúncia e perdão? Só para você relembrar legal e debochar legal se cair uma questão de qualquer uma dessas causas extintivas da punibilidade. Primeiro, vamos lá. A renúncia ocorre antes do ingresso da ação e o perdão após o início da ação. Então, o marco aqui não pode ser confundido. Renúncia antes. Eu abro mão do meu direito de queixa antes de ingressar com a ação. Já o perdão, não. O perdão eu ingresso com a ação primeiro e depois eu vou lá e abro mão de prosseguir, sendo aqui o perdão, tá? Uma causa extintiva da punibilidade pós início
da ação. Outro ponto que é importante aqui, pessoal, quando se fala em renúncia, quando se fala em perdão, o que os senhores devem saber? O perdão é um ato bilateral. Isso quer dizer o quê? O perdão precisa, via de regra, da aceitação da outra parte, tá? E a renúncia não, é um ato unilateral. Então, se, por exemplo, eu renuncio o meu direito de queixa em relação a uma pessoa, eu não preciso da concordância dessa pessoa para a extinção da punibilidade. A partir do momento que há a renúncia, extinguiu-se a punibilidade. Já o perdão, não. Se eu ofereço perdão à Anísia, a Anísia vai ser aqui intimada a se manifestar a respeito desse perdão, tá? E ela vai ter a possibilidade de falar, tá? Dentro do prazo de 3 dias. Se aceita, se não aceita, ou a terceira via, se ela fica inerte, se ela cai inerte, o que que acontecerá? Haverá um aceite tácito. Então, se a Anísia não se manifesta dentro do prazo legal, ela silencia quanto ao aceite, quem cala consente e o perdão estará sacramentado. Tá bem? Outro ponto importante, senhores. Tanto a renúncia quanto o perdão podem ser feitos tanto de forma expressa quanto de forma implícita, tácita, tá? E o interessante, quando cai questões sobre essa renúncia e esse perdão tácito, é como é que eles ocorrem, né? Você vai pensar assim, olha, qual que é o fato aqui que vai ser extintivo de maneira tácita? Vamos lá. A primeira é quando eu excluo algum. Então, eu iria entrar contra a Ive e contra a Anísia. Excluí a Anísia e entrei com ação somente contra a Ive. Quando eu excluo um réu, eu estou tacitamente renunciando em relação a ele, a esse réu que eu excluí. E já causa a extinção da punibilidade para todos, como daqui a pouquinho eu já vou explicar para vocês. Outro ponto importante, senhoras e senhores, que os senhores devem sempre, sempre, sempre lembrar, tá? Quando se fala em extinção por renúncia ou perdão tácito, meras cordialidades não têm um condão de extinguir. Ou seja, você cumprimentar as pessoas, você dar bom dia, boa tarde, e as questões abordam isso em prova. Então, mera cordialidade não gera capacidade de extinguir a punibilidade. Mas, professor, então o que seria algo sério para que houvesse essa extinção? A doutrina chama ali alguns exemplos, como convidar para ser padrinho de casamento, você namorar com uma pessoa, né, manter uma relação íntima de afeto, aí sim vai causar uma extinção da punibilidade. Perfeito? E o principal, a cereja do bolo. Tanto a renúncia quanto o perdão ofertado a um se estende a todos pelo princípio da indivisibilidade da ação penal privada. Então, não esquece dessas dicas, porque elas são importantes. A renúncia ao direito de queixa é a desistência da ação após a propositura da queixa. Não, se é renúncia, não pode ser após, tem que ser antes. A desistência do direito de ação antes de ajuizar a queixa. Vamos ver. A aceitação da proposta de transação penal, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A recusa do ofendido em depor no processo. Apenas o perdão judicial concedido pelo juiz. A alternativa certa, muito facilmente, é a alternativa B. Bora lá, mais uma. O crime de ação penal privada personalíssima, artigo 236, foi praticado em janeiro de 2025 e em abril de 2026, 4 meses após o trânsito em julgado da sentença de anulação do casamento, o ofendido propõe a queixa. É correto afirmar. Bora lá. Quando se fala aqui de queixa, dentro de ação privada personalíssima, os senhores têm que saber que são 6 meses, tá? E aqui nós temos uns dados interessantes, que pessoas têm que ficarem ligadas nisso aqui. Por quê? São fatos que devem ser observados. Bora lá. O crime foi praticado em janeiro de 2025. Em 2026, 4 meses após o trânsito julgado da sentença anulatória do casamento, o ofendido propõe a queixa. Então, percebam aqui que a queixa foi proposta 4 meses após o trânsito julgado da sentença civil anulatória, mas foi anos depois,
tá? Do fato ter sido praticado. Eu levo em consideração a prática do fato ou o trânsito em julgado da sentença a condenatória, anulatória do casamento. O que importa aqui é um fato só, que é a sentença anulatória do casamento. Como ele propôs 4 meses após a sentença anulatória do casamento, essa queixa é tempestiva, né? Essa queixa é tempestiva, sim, senhores. Por que que ela é tempestiva? Porque o prazo decadencial é de 6 meses, a contar do trânsito em julgado da sentença civil anulatória do casamento. Então, como vocês têm aqui 4 meses após, então ela é tempestiva. Vamos ver. A queixa é intempestiva, pois o prazo de 6 meses é contado o conhecimento da autoria. Não, senhores, é ação privada personalíssima. Não é da autoria. É de quê, professor? É da sentença civil anulatória do casamento. Perfeito. A queixa é intempestiva, pois o prazo é de 6 meses contado da data dos fatos. Não, senhores. E C, a queixa é tempestiva, pois o prazo é de 6 meses contado do trânsito e julgado da sentença anulatória do casamento. Deve ser a C. O MP deve atuar como assistente litisconsorcial, não na personalíssima. O MP atua como assistente litisconsorcial na ação privada subsidiária. O MP deve oferecer denúncia independente da vontade da vítima. Também não, né? Não tem como ele propor ação independentemente. Já falamos ainda há pouco de renúncia, vamos trabalhar aqui um pouquinho agora da representação. De acordo com o CPP, a representação nos crimes de ação pública condicionada é. Qual você marcaria aí? Isso é fácil. Não tem questão muito difícil em ação penal, pessoal. Pelo menos eu não acho, né? Se marcaram. Representação. É retratável a qualquer tempo? Não, tem prazo para se retratar. É irretratável desde o momento em que é apresentada? Também não. Retratável até o oferecimento da denúncia. Retratável até o trânsito em julgado da condenação. E retratável somente com concordância do MP. Olha só, pessoal, nós temos dois marcos de retratação da do direito de representação, tá bom? Quais são os marcos? Vamos lá. Regra geral. Código de Processo Penal. Qual que é? É até o oferecimento da denúncia, que é justamente essa aqui, oferecimento da denúncia. Mas temos outro marco, um lá marco específico, qual que é? Lá da Lei Maria da Penha. Aí você vai falar, professor, mas existem crimes de ação penal pública condicionada que vai ter a abrangência da Lei Maria da Penha? Sim, normalmente. O único crime que gerou aquela pendência foi a lesão corporal leve, né? Lembrem disso, que era ação pública condicionada e passou a ser pública incondicionada. A única discussão é essa quando se fala em espécie de ação. O resto, que já for de ação pública condicionada, tá, vai ter aplicação plena, ainda que seja de competência ali do juizado da violência doméstica, ainda que tenha abrangência da Lei Maria da Penha. Então, sim, senhores, existem crimes de ação penal pública condicionada. E lá na Lei Maria da Penha, quando que você pode retratar, ou a mulher pode retratar? Até o recebimento da denúncia, tá bom? Até o recebimento da denúncia. Então não esquece, se for violência doméstica, recebe contra a mulher, evidentemente, recebimento da denúncia. Se for o geral, é o oferecimento da denúncia, tá bem? Professor, quais são esses marcos de recebimento e de oferecimento? Eu nunca lembro exatamente, eu nunca sei qual é a diferença entre o oferecimento e o recebimento. O oferecimento é quando o MP
faz a denúncia e envia para o juiz. Então, hoje, quando você, por exemplo, tem um sistema todo informatizado, então saiu do gabinete do promotor para ser remetida à vara competente. Quando sai do gabinete do promotor para ir em direção à vara competente, adivinha, foi oferecida a denúncia, tá bom? Então, saiu ali das atribuições não, desculpa, saiu ali da repartição desse promotor já em direção ao juiz, os senhores vão ter, sim, senhores, oferecimento. E o recebimento? O recebimento tem aquele despacho clássico, que hoje está bem maior, né? Por questões do CNJ, que fala que deve ter ali determinados requisitos, mas antes, quando a gente trabalhava no fórum, o despacho de recebimento não era muito simples. Era era um dos mais simples, né? Só tinha um mais simples que o do recebimento da denúncia, que era diga ou MP. Então eram três palavras, diga ou MP. Então, o juiz aqui tinha que mandar para o MP, diga o MP, pronto, vai embora, vai para o MP lá ver o que esse pet vai falar. Antes, depois desse, claro, o recebimento da denúncia, receba a denúncia, cite-se o réu, pronto, acabou. Era esse o despacho, velho. Hoje não, você vê um despacho de recebimento, né, muito mais elaborado, feito por IA, né, ou IA, já o que porra de IA, não tem negócio de IA não, mais elaborado ali, né, pelo CNJ, aquela coisa toda. Mas antes não. Tá? Então, esse despacho, receba a denúncia, cite-se o réu, é o despacho de recebimento da denúncia, tá certo? Não confunda, não confunda. Bora lá. Próximo. Um procurador de justiça, ao analisar as peças de informação sobre um suposto crime de peculato praticado por um deputado estadual, entende não haver justa causa para a propositura da ação penal. Considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do mérito da ADI, tal, que analisaram o artigo 28 do CPP, assinale o procedimento correto a ser adotado nesse caso. Vai lá, dá uma olhadinha aí. Um minuto para você. Marcaram C. Vamos lá. Uma questão que envolve arquivamento, que envolve a alteração do artigo 28, a alteração da sistemática de arquivamento. Então, os senhores devem realmente saber isso aqui, tá bom? Vamos lá. Fala aqui que um procurador de justiça, ao analisar as peças de informação sobre um crime qualquer, um peculato aqui, né? Entende não haver justa causa, velho. Justa causa, olha só, justa causa. E professor, o que é justa causa? Justa causa é um lastro probatório mínimo para a propositura da ação, que vai ali se perfazer em prova da materialidade e indícios de autoria. Então, se o procurador entendeu que não há justa causa, é porque não houve comprovação da materialidade ou indícios mínimos de autoria para se processar alguém. Tá? Então, isso aqui já tem que estar claro na tua mente aí, tem que estar patente, velho. Olha só, não tem a mínima condições para a propositura da ação, na opinião do MP, na opinião do procurador de justiça, tá? Não é na opinião do juiz, é na opinião do procurador. E aí ele fala, conforme a jurisprudência, assinale o procedimento correto a ser adotado nesse caso. E aí vem A.
requerer o arquivamento diretamente ao Tribunal de Justiça, que decidirá de forma terminativa. Ah, um outro detalhe aqui, tá? Para não passar despercebido. Trata-se de um deputado estadual, tá bom? E o crime é um crime de peculato, é um crime funcional, tá? Mas temos aqui um deputado estadual. Um deputado estadual tem foro privilegiado. Foro privilegiado para onde? Para o Tribunal de Justiça, tá? Não tem nada aqui que fale sobre atribuição ou competência federal. Então, Tribunal de Justiça é o órgão que vai processar e julgar. Ele fala aqui, ó, primeiro, requerer o arquivamento diretamente ao tribunal, que decidirá de forma terminativa, conforme o sistema processual anterior à Lei 13.964 de 2019. Certo ou errado? Errado, pessoal. Errado. Por quê? Olha só. Quando se fala em arquivamento de inquérito policial ou de uma peça informativa, como ele fala aqui, olha, peças de informação, pode ser um inquérito? Pode. Pode ser uma diligência e investigação do MP? Pode também, tá? Então, temos aqui peças informativas, investigação aqui que foi feita e elementos informativos. E ele vai ter aqui o arquivamento. É possível ter o arquivamento? É possível ter o arquivamento. Mas observe, quem vai fazer o arquivamento? Para você entender perfeitamente isso, vocês precisam saber como era a sistemática antes da alteração legal e na atual vertente legislativa. Como é que a gente fala? Olha só, antes eu costumava falar que para o arquivamento era necessário uma casadinha. Que era a casadinha? O MP requeria e o juiz pontuaria se seria caso de arquivamento ou não, certo? E se ele não entendesse que fosse arquivamento, remeteria ao Procurador-Geral de Justiça, que aí sim daria a última palavra a respeito do arquivamento, tá certo? Então, era assim que funcionava. Nem o MP poderia arquivar diretamente e nem o juiz poderia arquivar diretamente antes, sem um requerimento do MP. Era vedado o arquivamento de ofício pelo juiz de inquérito policial ou outras peças informativas. Como é que funciona hoje? Todo o arquivamento do MP, ou todo arquivamento do inquérito policial hoje, está dentro do âmbito do MP. Ou seja, o MP não precisa mais da chancela do Poder Judiciário para que possa arquivar determinado inquérito, determinada investigação. Isso não existe mais. Tem possibilidade de recurso, professor? Caso o MP entenda pelo arquivamento? Tem sim, mas tudo dentro da sistemática do MP. Inclusive, tem portarias a nível federal que falam sobre o arquivamento. Eu aconselho os senhores lerem. Eu até tenho uma aula aí sobre um arquivamento. Eu vou disponibilizar para vocês depois, eu falando de uma portaria do MPF, tá? E presta muita atenção nisso. Toda a sistemática de arquivamento hoje é dentro do MP e não precisa mais tomar bênção do judiciário para arquivar. Tem que fazer o MP deve fazer a comunicação à vítima para fins de recurso. É possível ir para uma Câmara ou para o Procurador-Geral de Justiça dentro do MP para fins de revisão. Tudo isso é possível, mas eu quero que os senhores saibam que isso só acontece dentro do MP. Então a A está errada, porque não tem mais que pedir bênção, tá? Promover o arquivamento do âmbito do próprio MP e comunicar à vítima sem qualquer participação do Poder Judiciário, conforme redação literal do artigo 28 do CPP. E aí entra as jurisprudências citadas aqui, tá? Porque os senhores acham que o STF ia abrir mão total. E aqui os senhores têm que entender que realmente a lei, ela fala que é independente de qualquer comunicação ao Poder Judiciário, tá? Então presta muita atenção nessa porquê. A lei, por si só, se caísse somente assim, ó, se caísse de acordo com o artigo 28, os senhores poderiam marcar B que estaria correto. Por quê? Não tem necessidade, de acordo com 28, ficar comunicando para controle de ilegalidade, porra nenhuma. Isso aqui não existe na lei. Mas vocês acham que o STF ia
abrir mão do arquivamento de inquérito policial sem dar nenhum tipo de olhada, nenhuma vasculhada na situação antes do arquivamento? Pois é, e essas jurisprudências justamente afirmaram que o MP pode promover o arquivamento, mas deve submeter a sua manifestação ao Tribunal de Justiça ou ao Poder Judiciário para um controle de legalidade, comunicando-se à vítima, o investigado e à autoridade policial. E marcou C, a Anise marcou corretamente, porque justamente está antenada com as alterações jurisprudenciais, tá bom, pessoal? Então é a alternativa C mesmo, de acordo com o STF, deve haver um controle de legalidade do Poder Judiciário sobre o arquivamento do inquérito policial. Interessante, né? As outras, promover o arquivamento e submetê-lo exclusivamente à homologação da instância de revisão, que exerce o controle final, e oferecer denúncia obrigatoriamente também estariam erradas. Uma questãozinha mais difícil em que vocês têm que estar antenados com as orientações jurisprudenciais, tá certo? Já trabalhamos ação privada subsidiária e agora vamos trabalhar esta aqui. O inquérito policial pode ser conceituado como sendo um processo administrativo persecutório instaurado e presidido por delegado de polícia, consistente em conjunto de blá, 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 blá. Tratando-se de crime de ação pública condicionada à representação do ofendido ou de seu representante legal, o inquérito não poderá ser instaurado sem representação. Perfeito. E se for instaurado sem representação, o que acontece com esse inquérito? Esse inquérito é ilegal e deve ser trancado. Por quê? A representação, senhores, é uma condição de procedibilidade. Sem a representação, o Estado não pode proceder. Olha, condição de procedibilidade. Então, é uma possibilidade de prosseguir. O Estado possui? Sim, desde que haja representação. Sem ela, ele não poderia. Causa trancamento do inquérito policial. Lembra dessa expressão? Trancamento. Segue. No tocante à representação, conforme o Código de Processo Penal, já trabalhamos uma de representação, essa que eu vou trabalhar mais rapidamente com vocês. E aí, é retratável a representação? É irretratável a representação? O que que os senhores vão marcar nesta aqui? Bora lá. A representação é irretratável após o oferecimento da denúncia. Já essa, tá certinha, tá? Oferecida a denúncia, não cabe mais retratação. Bora em frente. Em relação à ação penal pública, a jurisprudência atual dos tribunais superiores entende que, vamos lá, marca essa aí. Isso aí, levezinha, facinha. Ah, vigora o princípio da indivisibilidade, devendo o MP denunciar todos os coautores conhecidos sob pena de arquivamento implícito. Não existe arquivamento implícito, tá, pessoal? Não em crimes de ação pública, não crime de ação penal pública. Então, essa aqui tá fora. Não existe o implícito e não é admissível, pelo menos, e não é o princípio da indivisibilidade. Por muito tempo ali se debateu, né, se o princípio, qual que é o princípio aplicado na ação penal pública. Então, por muito tempo o STF entendeu que era indivisibilidade, mas mudou de posicionamento. E qual que é hoje? É o da divisibilidade. Então, sim, eu posso me propor ação contra determinadas pessoas já conhecidas e prontas, com fundamentos, e depois eu propor contra as outras sem que haja o arquivamento implícito ou qualquer outra perda, tá, da punibilidade. O MP está obrigado a denunciar todos os investigados sempre que haja qualquer indício. Interessante isso aqui, olha. Porque sim, é obrigado, o MP é obrigado a denunciar todo mundo. Mas assim, é qualquer indício ou precisa de indícios suficientes de autoria
e prova da materialidade, a famosa justa causa. Então tem que ter justa causa, professor. Então não está certa esta, não está certa. Vamos ver assim. Não vigora o princípio da indivisibilidade. O MP pode denunciar apenas quem entende haver justa causa. Opa, apareceu aqui a palavrinha mágica, sem arquivamento implícito em relação às demais. Perfeito, essa aqui mesmo. A divisibilidade só se aplica aos delitos culposos. Por quê? A indivisibilidade ser afastada em crimes militares também não, só pode ser alternativa C de corno. Muito tranquilinho essa aqui. Bora lá. O comando do artigo 42, o MP não poderá desistir da ação penal, está diretamente ligado ao princípio de que, pessoal, porra, se errarem essa aqui é pro professor, eu preciso de uma para não zerar a questão. Tá aqui. Tá aqui a questão para você não zerar. O MP não poderá desistir da ação. Tem ligação com obrigatoriedade, oficialidade, indisponibilidade, inafastabilidade ou autoridade do MP. Qual é? A indisponibilidade. Alternativa C de cor. Maurício esteve em uma festa realizada em uma casa noturna, situada na cidade de São Paulo, no dia 10 de julho de 2019. Acabou se envolvendo em uma briga e foi agredido por duas pessoas não identificadas. Maurício registrou o boletim de ocorrência, foi submetido ao exame de corpo de delito, que constatou que sofreu lesões leves. No curso das investigações, de posse das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, foi possível identificar os dois agressores. Maurício compareceu ao DP e realizou o reconhecimento pessoal de seus agressores em 15 de agosto de 2019. Então ele pegou porrada dia 10 de julho e ele reconheceu os agressores 15 de agosto, os quais foram devidamente qualificados. No dia 10 de setembro de 2019, agosto, setembro, praticamente um mês depois, o desgraçado Maurício faleceu em decorrência de um infarto, deixando uma esposa, filhos, netos e bisnetos. No caso hipotético apresentado, tratando-se de crime que se processa mediante representação do ofendido, Fabiola, na condição de cônjuge do falecido, deverá ofertar a necessária representação para ver os agressores do seu finado esposo processado criminalmente no prazo de a contar de que. Bom, já sabemos que esse prazo aqui, tá? É de quanto? Ela pode ofertar? Pode. Qual que é o prazo? 6 meses? 3 meses? Só tem quatro alternativas. Essa aqui não é. São prazo de 6 meses, né? Sabemos disso. Desde quanto? Me fala aí, meu irmãozinho. Conta de 10 de julho, que foi o dia do fato. Conta do dia 15 de agosto de 2019, que foi quando ele identificou os suspeitos. Ou conta da data do óbito do Maurício? Boa questão essa aqui, cara. Muito boa questão. A gente já trabalhou a questão do óbito, a gente já sabe que é possível a substituição, tá? Já sabemos disso. Então agora nós vamos analisar aqui qual que é o prazo, o termo coante, para que eu possa ingressar com a ação. Com a ação não, perdão, com a representação. Para que Fabiola possa ingressar com a representação. E aí, professor? Veja bem. Conta-se, e não importa a que a morte não vai alterar isso, o prazo decadencial conta-se do dia do conhecimento da autoria do fato, tá bem? Então, quando eu conheço a autoria do fato, conta-se o prazo decadencial de 6 meses. Então, a Fabiola vai ter que utilizar aqui a representação dentro do prazo processual previsto para a representação, que é
contado do dia do conhecimento da autoria. Então só pode ser a alternativa B. Não poderia ser da morte. Professor, por que que não é da morte? O da morte, essa substituição processual pela morte acontece na ação penal privada. E você tem a perempção se não fizer dentro de 60 dias, olha com um prazo diferente. 60 dias, e aí sim, a partir do óbito, tá? Mas aqui não. Como é a prazo de representação, continua sendo do dia do conhecimento da autoria do fato. Perfeito? Tranquilo? Fácil, né? Extremamente fácil. Vamos resolver mais uma aqui. Vou responder até a 15 e a gente já vai finalizando. João foi vítima de crime de furto cometido por Pedro. Após a conclusão das investigações policiais, Pedro foi indiciado com robusta prova e os autos foram remetidos ao MP, que tomou, que não tomou qualquer providência no prazo legal. Com cópias do inquérito, João ajuizou por intermédio de seu advogado a ação privada, subsidiária, em face de Pedro. Após ser notificado do ajuizamento da ação penal, o promotor de justiça promoveu imediato o arquivamento não fundamentado do inquérito e notificou apenas o juízo. Diante desse cenário, o juiz deve, essa aqui é interessante. Ah, inclusive, quando eu ingressei com um pedido de relaxamento da prisão, naquele caso que eu falei para vocês, que já tinha 40 dias e o camarada estava preso sem conclusão do inquérito e sem oferecimento de denúncia, o juiz remeteu para o MP. Sabe o que o MP fez? Ofereceu denúncia, desgraçado. Então, ficou 50 dias depois, o PET do MP ofereceu denúncia e não se manifestou sobre a ilegalidade da prisão. Bota fé nessa situação? É foda. É a mesma coisa aqui. Então, passou o prazo, ingressou com a em queixa-crime substitutiva, o MP promoveu o arquivamento do inquérito, quando tomou conhecimento. Qual que é o certo aqui? Vai lá. A marcaram. A diz aqui, receber ação penal subsidiária, pois a justa causa e legitimidade. B. Rejeitar a ação subsidiária, pois o MP promoveu o arquivamento. Tá entre A e a B, né, velho? Bora ver a C. Remeter a ação subsidiária à instância revisora do MP. Não tem essa previsão nesse caso. Homologar o arquivamento do titular de ação, da ação penal e rejeitar a ação penal subsidiária. Então, seria basicamente a resposta da B, né? Então, aqui duplicou a resposta da B. Instar o Ministério Público a retomar a ação como parte principal. Interessante essa questão aqui, cara. Interessante essa questão. Mas olha só, o MP só promoveu o arquivamento do inquérito após tomar conhecimento da ação privada, subsidiária. Uma espécie de burlar, né? Porque ele perdeu o prazo. Ele perdeu o prazo, não tomou qualquer providência dentro do prazo, então ele perdeu o prazo. E quando que surge a legitimidade extraordinária para a vítima ingressar com ação privada subsidiária? Com a perda do prazo. Então, veja, ainda que ele promova o arquivamento do inquérito policial após já ter sido proposta a ação penal privada, não vai surtir nenhum efeito, porque de fato a vítima possuía legitimidade e justa causa para propor a ação penal privada subsidiária. O juiz deve receber essa ação, cara. De fato, o juiz deve receber essa ação, tá? Cuidado com esse tipo de questão aí, hein? Cuidado, bora em frente. Ana sofre estelionato praticado por particular em prejuízo de autarquia federal que ela administra. O MP oferece denúncia sem representação da autarquia. Sobre a natureza da ação, qual que você marcaria aqui? Precisa de representação da autarquia ou não? A autarquia precisa representar para que haja essa propositura da ação? O que os senhores acham? Ou, por ter aqui interesse de uma autarquia pública, é uma ação pública incondicionada? Hum?
que os senhores acham? A resposta só pode ser a alternativa C, pessoal. Envolve interesse de uma autarquia, da patrimônio público, pessoal. É ação pública incondicionada. Se é incondicionada, não tem que ter representação de nada, tá bem? Nem de ninguém. Bora lá, mais uma. Segundo a doutrina, é possível conceituar a ação penal como direito do Estado à acusação ou da vítima de ingressar em juízo pretendendo a prestação jurisdicional consistente na aplicação das normas do direito penal ao caso concreto. Sobre a ação penal, a legislação vigente dispõe. Qual que você marcaria aí? Vamos lá. A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública se o MP não oferecer denúncia no prazo legal. A ação de iniciativa privada é promovida exclusivamente mediante a denúncia do ofendido. Não. No caso de morte ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou de prosseguir na ação passa ao MP. Não, passa ao CAD. Cônjuge ascendente, descendente e irmão. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ministro da Justiça. Não, ela é pública, salvo quando a lei define que ela seja privada, né? A ação pública é promovida pelo ofendido, dependendo, quando a lei o exige, de representação do Ministério Público. Já foi o contrário aqui, né? Isso aqui muito tranquilo, muito fácil. Alternativa A de amor. Para finalizar, falando aqui do perdão, falei de denúncia, de renúncia e agora de perdão. Vamos lá. Na ação privada, o perdão do ofendido. Independe de aceitação do querelado. Não, nós vimos que depende, né? Depende. Não se estende aos demais réus, sendo ato personalíssimo. Não, também não. Nós já vimos que o perdão dado a um se estende a todos. Depende de aceitação do querelado e aproveita a todos, salvo aquele que o recusar. É isso aí mesmo. Só pode ser concedido em audiências de instrução e julgamento. Lembra que pode ser tanto judicial quanto extrajudicial, tá? Não é previsto em lei, sendo apenas construção doutrinária. Tem previsão em lei. E é esta aqui mesmo. Só um detalhe, pessoal. Perdão dado por uma vítima não vai eliminar o direito de outra vítima de permanecer no processo. Então, se tiver mais de uma vítima no processo e uma vítima queira perdoar, ela pode. A ação pode ser extinta em relação a essa vítima, mas as outras vítimas não terão o direito prejudicado. Vamos lá. Mais uma. Essa aqui eu já trabalhei, né? Vamos lá. Em ação penal privada, o querelante, por dificuldades financeiras, deixa de constituir novo advogado após revogação de mandato. E após intimação para impulsionar o feito, o processo ficou completamente parado por 45 dias. Então, ele estava com dificuldade financeira, deixou de constituir advogado, né? E não impulsionou o feito, mesmo tendo sido intimado para isso. Bora lá. Não ocorre perempção, pois o querelante tinha justificativa. E aí, essa justificativa é hábil? Dificuldade financeira é hábil para que não seja extinto o processo? O juiz deve nomear defensor dativo sem qualquer consequência. Não tem previsão, não, pessoal. Não tem, porque ele não é aqui um réu, ele é a vítima, né? A vítima querelante, ele é a parte autora. Então não tem um defensor dativo. O juiz deve intimar novamente o querelante e, não havendo manifestação, decretar a perempção. D. A perempção deve ser decretada independentemente de nova intimação do querelante, pois o processo ficou parado por mais de 30 dias seguidos. E a consequência é apenas a extinção do processo, sem reflexos na punibilidade. Não, irmão. Não, irmão. A perempção é uma causa extintiva da punibilidade. Então, aí não está. E aí, ocorre perempção? Não ocorre perempção? Deve ser decretada sem a intimação, nova intimação? Precisa de uma intimação novamente? Qual que você marcaria aí? A, A C ou a D?
Se eu tivesse de chutar, eu chutaria a A. E vocês? A C? A D? Qual você marcaria aqui? A, C ou D? Escreve aí no chat. Marcaram C, marcaram D? A não é, tá, pessoal? Por que que não é a A? Porque ocorre a preempção, sim, tá? A questão aqui é saber, precisa de uma nova intimação? Não precisa de uma nova intimação? O comando da questão já nos deu essa resposta, tá? Qual é? Se ele não tivesse sido intimado para impulsionar, e cuidado que eu já vi questão nesse sentido, tá? O comando veio dizendo assim, olha, fulano veio, deixou 15 dias, 45 dias sem dar andamento no processo, mas não falou nada sobre intimação para prosseguir, para impulsionar o feito, tá? E eu já vi questões dizendo assim, olha, antes de decretar a perempção, deve ser intimado para impulsionar o feito sob pena de perempção. Já vi questão nesse sentido. Mas essa aqui, cara, ela fala, olha, após intimação para impulsionar o feito, ou seja, esse querelante aqui já foi formalmente intimado para impulsionar, tá? Então não é necessária uma nova intimação. Se não é necessária uma nova intimação, a alternativa correta é a alternativa D de doido. Tá bom? Então, muito cuidado com o comando. É o comando que manda, é o comando que vai definir para vocês a resposta correta. E aí vem a próxima, né? Para a gente já finalizar. Nas contravenções penais, qual que é a ação penal na contravenção? Você sabe? Contravenção é uma infração de menor potencial ofensivo, por excelência, mas uma infração de menor potencial ofensivo. Ela é de ação privada, ela é de ação pública condicionada, ela é de ação pública incondicionada. Memoriza, não tem o que ser falado aqui, tá? Todas as contravenções são de ação pública incondicionada, tá? Contravenção penal, apesar da nossa intuição falar, porra, é uma infração de menor potencial ofensivo, vai ser de ação privada, vai ser de ação pública condicionada, não, tá? Todas as contravenções são de ação pública incondicionada. É, Vamos ver mais essa aqui. Carlos, após uma discussão, ameaça João de causar-lhe mal injusto e grave. Trata-se de crime cuja ação penal é pública condicionada à representação. João, na delegacia, registra a ocorrência deixando claro que não quer problemas, mas quer que o agressor seja responsabilizado. O MP, com base somente nesse registro, oferece denúncia. É correto afirmar que. Então, o cara só chegou na delegacia e falou assim: olha, eu não quero problema, mas eu quero que o cara seja punido, quero que seja responsabilizado. Pergunta: isso aqui é representação válida? Sim ou não? Vale como representação? E aí vem a representação é inválida, pois deve ser feita diretamente ao MP. B, o registro não supre a representação, pois faltou a assinatura de advogado. Ninguém nem falou em advogado aqui. C, o registro policial contendo manifestação de vontade de ver o fato punido pode ser considerado representação válida. D, a ação deveria ser privada, cabendo queixa. Fora. O juiz deve rejeitar a denúncia porque não houve termo específico de representação. E aí ficamos nessas três, a C e a E. Professor, precisa de um termo específico para representação? Não, senhores, é livre, tá? Não existe uma forma específica em lei. Então já memoriza. A representação é inválida porque deve ser feita diretamente ao MP. Outra dica importante: a representação pode sim ser feita na delegacia e não precisa ser repetida para o MP. Beleza? A alternativa correta é a alternativa
Ixi, não selecionei, tá aqui. É a alternativa C, de corno, tá bem? E aqui nós finalizamos, tá? Que vamos falar de ação privada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bora trabalhar essa aqui do Átila. Átila praticou os crimes de ameaça e lesão corporal leve contra sua esposa Rita, em razão de sua condição de mulher e prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação, violência doméstica, né? Átila era primário e não possuía antecedentes. Não fora beneficiado com qualquer medida despenalizadora anteriormente e confessou ambos os crimes de maneira formal e circunstanciada perante a autoridade policial. Diante desse contexto, o MP pode fazer o quê, pessoal? Para a gente finalizar, para a gente agora sim finalizar. Pessoal, isso aqui é bem tranquilo, tá? Por se tratar de um crime que tem violência, e mormente, violência contra a mulher, não é cabível, tá? Não poderá propor a Átila transação penal em relação aos crimes de ameaça, tampouco acordo de não persecução penal em relação ao crime de lesão corporal, porque crimes violentos, crimes, memoriza isso, hein? Acordo de não persecução penal não é cabível a crimes violentos. Tem crime violento, não cabe acordo de não persecução penal. Alternativa correta, alternativa é de escola.